Eu sou a Lu e hoje nós vamos fazer umas tulipas vermelhas que parece uma tela. Mas antes, eu quero ler para você uma passagem do Evangelho de João, capítulo 10, versículos 27 e 28, que diz assim: As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aqui nós temos o risco, que você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br ou na descrição do vídeo tem um link e lá você vai achar o vídeo. Eu vou pintar essa parte aqui inteira, então eu vou colocar uma fita crepe aqui para defender só a área onde eu vou colocar o crochê. Coloquei fita crepe, agora eu vou umedecer. Eu vou pintar esse espaço aqui, depois a gente pula pro lado de cá e vai pintar esse espaço. Aqui é o fundo. Vou umedecer os dois já. Ó, deixei bem molhado. Vendo aqui, ó, o tanto de água que pegou na mesa? Mas eu não quero que fique tão molhado, porque senão a tinta vai manchar toda. Pego uma toalha e passo para tirar o excesso. Quando você borrifa a água, você tem que prestar atenção que essa água não pode pegar num lugar só, tem que pegar por inteiro. Agora eu vou colocar no pratinho uma pincelada bem gorda de marrom café. Eu não vou pegar a tinta assim e tacar ali, porque vai preencher tudo, vai ficar pesado. Então eu tiro o excesso e eu vou preenchendo. Ó, tiro o excesso, mas espalho bem a tinta no pincel. Eu tô usando um pincel número 16. Ele tá aparado, então isso me facilita. Outro detalhe, eu não vou preencher assim de qualquer jeito. Eu vou preencher aqui, ó, nessa posição. Porque depois, conforme for, eu não sei como é que vai ser o resultado final, eu vou trabalhar com molde vazado aqui em cima. Aí eu vou trabalhar com molde vazado nessa direção. Então eu vou preenchendo assim. Aqui é o fundo da mesa. Seria o lado do móvel, né? Aqui, ó, é a beiradinha da mesa. Ó, eu pus aqui a fita, porque agora eu posso pintar assim sem medo. Eu até faria sem a fita, mas assim facilita bastante. Quando eu trabalho assim, é só para dar uma espalhadinha na tinta. Mas a ideia de ficar alguma listra, alguma coisa, é bem na horizontal. Os cantinhos eu vou trabalhando assim, ó, com a pontinha do pincel. Esse trabalho é bem legal para quem tá querendo fazer tela. Tá vendo, Valdeni? Com esse risco, você pode fazer uma tela linda. E pode seguir a mesma orientação que eu dou aqui nessa aula, onde eu pinto em tecido. Você pode fazer na tela. Se você tiver tinta a óleo, você tem que preencher inteiro a superfície. Aí você pode trabalhar com um degradê, um marrom Van Dyck com um amarelo pele, por exemplo. Mas se você quiser fazer com a tinta de tecido, você pode trabalhar com essas mesmas cores. O efeito, é lógico, vai ser o mesmo. Bom, você já viu como eu vou trabalhar. Então, eu vou fazer esse resto aqui e vou fazer o lado de lá também. Depois eu volto pra gente continuar.
Olha, quando você terminou de colocar, e tem que ser rapidinho, vai ficar assim. Até essas linhas aqui, ó, que eu fiz deixando um pouquinho mais de tinta, a água, ela vai diluir um pouco essas linhas. E ela vai ficando assim, ó. Agora eu vou terminar essa parte, eu vou reforçar aqui, bem embaixo ali da parte da mesa. Eu vou colocar um pouquinho mais de tinta e vou trabalhar aqui redondinho. Aí vem sumindo com esse redondinho. Olha como já ficou bem mais escuro, porque eu coloquei mais tinta. Aqui ainda não coloquei, então olha como ficou mais claro. Ó, agora eu tô colocando também, trabalhando redondinho. Se você molhou muito, vai acontecer isso aqui, tá vendo? A linha tá fugindo. A tinta pegou um pouquinho de água e cresceu. Mas se foi só um pouquinho, não tem problema, tá? Aqui, ó, atrás da folhinha também já vou deixar um pouquinho mais escuro. Aí, aqui eu vou deixar porque a água vai diluir um pouquinho, mas não vai tirar todo esse riscado. Agora eu vou fazer o outro lado. E acho que vou ter que molhar novamente, porque já tá bem seco. Bom, agora que eu já fiz essa área também, eu vou acrescentar aqui, eu nem lavei, ó, pincel. Eu vou acrescentar um pouquinho do verde pântano. O verde pântano com marrom vai ficar assim, uma cor bem escura. Com essa cor, eu pus uma pinceladinha aqui. Eu vou trabalhar essa área aqui. Essa área, ela vai ser bem mais escura. Mas, ó, tô colocando a mistura do verde pântano com marrom café em cima daquela área preenchida com marrom café. Então, eu já tenho duas cores mais claras, né? Marrom café na mistura e marrom café na base. Aqui também, ó, vou pôr embaixo da toalha e venho sumindo com essa cor. Mais um pouquinho, meu pincel tá sujo de marrom café. Aqui, ó, embaixo. E aqui eu venho sumindo. Ali, do outro lado, a gente fez uma pequena sombra. Uma pequena sombra com o marrom café mesmo. E aqui, eu tô fazendo com uma cor um pouco mais escurecida. Ó, não precisa chegar até aqui embaixo, não. Vai sumindo com ela por aqui, com essa sombra. Sumiu. Agora eu vou pôr mais um pouquinho, vou trabalhar só com um pouquinho de tinta escura no pincel. Eu vou deixar só aqui, ó, nesse cantinho um pouquinho. Aqui, ó. Agora nós vamos para uma outra área. Agora que a gente já fez a barra, eu vou fazer aqui, ó, a mesa. Essa é a beiradinha, aqui tá a esquina, tá? Da mesa, essa beiradinha e a mesa tá aqui, ó, essa área aqui. Eu não vou molhar, porque senão vai interferir aqui. A gente precisaria esperar secar. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer a técnica inversa. Eu vou colocar uma pincelada de branco aqui no pratinho. Eu vou dar uma umedecida nesse branco. Ó, meu pincel não tava muito bem lavado, mas não faz mal. Acho que tá aguado demais, ele vai correr. Então, eu vou pôr mais um pouquinho do branco. Você vai dar uma diluída no branco, só para ele ficar mais leve. Porque se colocar do jeito que vem no pote, primeiro que ele seca rápido, segundo que você vai gastar uma imensidão de tinta e terceiro que fica mais pesado o trabalho.
Com essa cor, eu vou preencher aqui. Olha como a gente coloca ali, o tecido já absorve, mas veja, ele não corre. Não pode, a tinta não pode sair assim, porque senão tá aguado demais. Com esse branco eu vou preencher aqui, ó. Essas linhas, elas vão aparecer. Ó, aqui bem certinho. Aqui até ali em cima. O meu branco não ficou bem branco, tá? Ele já ficou meio ligeiramente creme por causa do marrom café que eu tinha no pincel que tava sujo. Por aqui, eu já venho sumindo com esse branco. Eu não vou preencher de verdade até lá em cima. Como ele tá bem leve, eu coloco aqui, ó, e já venho trabalhando assim, redondinho. E eu venho até nessa altura aqui da tulipa, digamos, trabalhando com esse pincel sujinho. Eu não vou passar além disso aqui. Tá, agora, nem lavei meu pincel. Meu marrom café do pratinho já tinha secado, então peguei um pouquinho aqui, só sujei o pincel. E eu vou fazer assim, ó, vou passar esse pincel sujinho em cima do risco. Aqui na beiradinha eu vou ter que reforçar, vou ter que refazer depois, porque o pincel grande quando passa ali faz um gordo. E olha que eu fiz com a régua. E aqui nessa última linha, eu não vou passar em cima da linha, eu vou passar embaixo da linha. Ali eu vou fazer depois com um pincelzinho menor. Aqui também, ó, a linha tá aqui. Então, aqui pra baixo. Depois aqui. Aqui e aqui. Vou reforçar aqui também. Essa partezinha aqui em cima e essa parte aqui é a parte da mesa mesmo. Eu vou pôr um pouquinho de escuro aqui, embaixo da folha e daquele pedacinho de tulipa. E depois essa parte aqui eu vou deixar sujinha. Aqui pra cima não vou colocar. Aí, agora eu vou trocar de pincel. Vou pegar um pouco menor. Vai aqui, ó, um número 6, que tá bem aparadinho. E eu vou sujar o pincel no verde pântano. Só sujei. Nessa linha aqui, ó, que passa embaixo da ponta da folhinha, eu vou reforçar um pouquinho com verde pântano. Na verdade, é verde pântano com o marrom café, tá? Eu quero que dê uma diferença aqui. E aqui também. Aqui atrás da tulipa, eu vou reforçar um pouquinho também essas linhas. Agora eu vou fazer assim, ó. Aleatório, tá? Só bem clarinho. Não é aqui, porque a minha luz tá chegando de cá. Então, isso faz sombra sempre para a esquerda. Vou terminar aqui. Aqui no cantinho. Vou fazer aqui uma brincadeira também. Ó, vai sumindo. O pincel tá ligeiramente sujinho com o verde pântano mais marrom café. E eu venho trabalhando assim, sempre fazendo esse movimento, seria aqui, ó, fazendo esse movimento, ó, movimento de madeira. Os veios da madeira, por mais que eles fiquem às vezes arredondados assim no final, mas eles vão ficar sempre paralelos com essa linha aqui, que é a esquina. Ah, tem um lugar aqui que tem que ficar mais escurinho também. Aqui, ó.
Agora tem mais um pedacinho desse daqui do outro lado. Desse lado eu vou trabalhar diferente. Eu peguei o branco que eu tinha aqui, ó, o restinho do branco que eu tinha aguadinho, e eu vou colocar só aqui, ó. Tá vendo? Coloquei na linha e subi um pouquinho. Depois, nesses espaços, aqui eu vou fazer o contrário. Eu vou colocar o branco. Não vou preencher inteiro. Eu vou colocar só um pouquinho no meio. E agora eu vou usar esse outro pincel. Já tá ficando escuro, já tenho que parar, porque tá fazendo sombra. E eu não gosto. Verde pântano e marrom café no pincel. Vou começar aqui, né? Na linha. E eu venho descendo. Essa área, ela vai ficar bem mais escura do que a área da direita. A área que tá aparecendo a mesa na direita. Então, aqui eu vou usar mais verde pântano. Sombra. Aí, aqui eu tenho a linha. Aí eu tenho a linha. Eu já coloquei um pouquinho do branco ali, então não corro o risco de preencher tudo. Ó, vai ficar uma nuance de branco. Aqui bem contrastante. E à medida que eu puxo o pincel, vai ficando só aquele branquinho que eu coloquei lá. Aqui, ó, totalmente escuro. Eu vou colocar até o verde pântano. Ó, verde pântano puro. Venho descendo pra cima daquele branco. E pronto. Você viu que eu comecei ali e vim limpando o pincel até chegar aqui e passar em cima do branco. E a gente tem o mesmo efeito do outro lado, só que bem mais sombreado. Eu vou parar agora porque já tá bem escuro. Isso modifica em muito a tonalidade que você enxerga, que a câmera consegue captar. Então eu continuo no outro dia. Olha, está totalmente seco. Já é um outro dia. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou trabalhar aqui esta área onde eu fiz, lembra que era a mesa, a beiradinha da mesa? A água que tinha no tecido, ela fez crescer um pouquinho, tá vendo? Agora eu vou fazer a linha mesmo, a beiradinha. E eu vou usar o branco, eu tô usando um pincel número 6. Aqui, ó. Essa é a beiradinha de baixo, né? Eu tô deixando contraste. Pronto. Vou pegar agora um pouco de branco, vou tirar o excesso no pratinho e com o pincel sujo, eu vou colocar aqui nessa área onde eu já tinha colocado o branco. Ó, eu vou realçar o branco e com isso, essa área que ficou bem escura vai dar uma clareada. Tô passando o pincel e subindo levemente em cima dessa parte escura. E agora mais um pouquinho. Aqui é a parte de cima da mesa. Aqui, ó. Aqui é a superfície da mesa. Aqui é o ladinho. Depois eu vou pegar a régua e vou ajustar aqui. Esse lado, ele vai ficar bem escuro. Então, eu só vou passar o pincel assim, ó, levemente sujinho aqui, nem vou chegar até a borda. Ó, só para tirar aquele efeito da água, né? Aquele efeito que a tinta cresce. E aqui levemente na parte de cima. Você viu que foi bem menos do que eu usei do outro lado ali. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou marcar aqui para você ver
essa parte aqui, ó, essa parte aqui é toalha, essa parte aqui é toalha, você vai preencher até encontrar um risco. E essa parte aqui é toalha. Primeiro, eu vou preencher essas duas partes aqui e a gente já vai trabalhar fazendo as sombras. Preenchi de branco e você viu que aqui eu não deixei uma linha, eu esfumei um pouquinho. Agora eu vou pegar uma pinceladinha do marrom café, bem pouquinho, tira o excesso e você vai fazer uma pequena sombra aqui, ó, embaixo dessa tulipa. E aqui você pode fazer assim, ó, a sombra ali e dar uma puxadinha para parecer um redondo. Eu já deixei marcado aqui o risco. Esse risco é a borda da mesa. A toalha virou. Então a gente precisa que aqui fique bem marcada essa sombra. Aqui vai ter um pouquinho também, mas só um pouquinho. Aqui você vai deixar bem escuro, pertinho da tulipa. Aqui você vai fazer assim, ó. Vai trabalhar tipo um V. Esse daqui vem sumindo. Pertinho da tulipa fica escurinho. Aqui tem uma beiradinha. Você viu que aqui tem um gordinho? Então, aqui, ó, você vai fazer um gordinho também. Assim, meio redondinho. Agora, do lado de lá... Não, agora aqui do lado de baixo, ó, vou passar um pouquinho de sombra aqui, vindo até esse gordinho aqui, ó, pouquinho. Isso são as simulações das dobras. Aqui posso até puxar um pouquinho, mas bem de leve. Agora eu vou pegar um pouquinho do verde pântano e vou misturar para fazer uma sombra um pouco mais escura. E vou colocar aqui, ó. Eu não vou chegar com verde pântano até o final, porque eu quero que ele realce, mas não cubra totalmente o marrom café. Aqui também eu vou ter um pouquinho. E agora eu já venho com o verde pântano praticamente puro e vou colocar aqui, ó, nesse cantinho. Lembra que eu disse que aqui era para ficar esfumado? Por causa disso, a gente consegue fazer uma transição de cor. Começa bem escuro e vem sumindo e aqui, ó, já tá no branco novamente. Agora só falta fazer o acabamento que eu vou fazer com o pincelzinho 0. É a costurinha na beiradinha da toalha. É assim, ó. Você vai colocando. Dá mais ou menos aqui uns 3, 4 milímetros da borda e vem fazendo. Não é uma linha muito reta. É meio que dando apertadinhas no pincel. E aqui, ó, vai pegar bem na beirada. Bem aqui assim, a gente fez uma linha. Aí aqui tem mais um pouquinho de sombra assim que eu consigo perceber. Agora eu vou preencher o outro espaço. Olha, já preenchi e eu tô enxergando aqui os riscos. Tô pegando o marrom café no pincel. Aqui, ó, nesse canto, eu nem cheguei com o branco até ali em cima. Eu fui parando com ele por aqui. Eu já vou colocar o marrom café. Aqui a gente tem uma sombra que vai descendo. Essa parte aqui, ela fica bem escura. Vou deixar só a pontinha aqui, ó, mais clarinha. Mais um pouquinho. Aqui eu tenho um risco. Essa área aqui, ó, embaixo da tulipa, ela fica toda escura. E aqui é uma dobra. Então, por isso que tem essa linha.
Aqui eu tenho um risco. Aqui eu tenho outro risco. Já vou marcando, porque esse escuro aqui, ele vai descer aqui, ó, por trás. Ó, só pra você se achar. Aqui escuro. Venho limpando o pincel. Aqui eu vou deixar escuro pra trás. Mas essa parte aqui não fica totalmente branquinha. Tem uma sombra aqui assim também no meio. Agora já vou pegar a mistura. Eu não vou colocar o verde pântano puro ali, porque ele vai mudar a tonalidade. Ele não vai ficar essa cor escura. Mas vou usar ele com o marrom café. Junto, proporção igual. Do mesmo jeito, eu vou colocando, eu vou misturando, mas eu não deixo o verde pântano cobrir totalmente o marrom café que eu tenho ali, que tá mais fraquinho. Ó, fica uma área mais escura, mas eu continuo enxergando o marrom café. Aí vem sumindo com a cor. E isso é só questão de ir lidando com o pincel devagarinho. Tem que ter paciência. Eu já vou aproveitar aqui, ó. Peguei o restinho da tinta e mais um pouquinho do verde pântano. E já vou preencher esse cantinho aqui. Que vou usar essa cor aqui até o cabinho da tulipa ali, ó. Pro lado de lá a gente faz depois. E agora eu vou preencher aqui a terceira área branca, a outra parte da toalha. Ah, antes disso eu vou fazer aqui a bordinha também. Aqui, ó. Você viu que não tô fazendo uma linha muito fina. E aqui daí eu vou terminar com ela por aqui, porque esse tecido ele dobrou. Ali do outro lado também, aqui também ele tá dobrado. Então, você não precisa subir. Agora, eu vou preencher aqui a última parte. Pronto, já preenchi. Agora, marrom café. É um pouco mais. E eu vou colocar aqui em cima. Sempre assim, ó, atrás do risco. Aí eu já vou descendo com ele. Aqui, na verdade, vai ficar bem escuro. Tô lidando com marrom café e mesmo assim, eu não preenchi inteiro, tá? Eu coloquei aqui, ó, atrás dos riscos. Vai ficar bem escurão. Então, parte aqui também. Aqui na borda. Um pouquinho, vou dizer que o pincel sujinho. Esse risco aqui que veio até embaixo. Aqui no canto também vou colocar bastante. Até embaixo. Esse aqui eu vou esfumar para os dois lados. Não vou deixar assim aquela linha. Esse também eu vou trazer aqui. E vou esfumar para os dois lados. Até aqui na beiradinha, ó. Não vou deixar assim tão branco. Só aqui que ficou um espaço um pouquinho maior de branco. Vou sumir aqui. Aqui nessa esquina tem como se fosse uma dobra. Então, é uma mancha mesmo, ó. E depois aqui eu tenho uma esquina, aqui eu tenho outra. Nessa esquina aqui também. Só que aqui eu vou pôr a tinta e vou puxar assim só pra baixo. Agora, a misturinha. Vou fazer já com 2 pinceladas de pântano
e com duas pinceladinhas de marrom café. Vai fazer aquela cor bem escura. E com essa cor bem escura, agora não tenha medo. Aqui vai ficar escuro. Então, olha, se não fizer a mistura, você não tem essa riqueza de tons que fica ali. Você pode até trabalhar direto, mas você não vai ter essas nuances. Aí você vai colocando, ó, vai ficar mais ou menos a mesma tonalidade daqui, ó. Você viu que começamos bem claro e a gente vai escurecendo para esse canto. Aqui é uma área de sombra, então tem que ficar essa cor escura, não tenha medo de colocar. E do mesmo jeito, você vai trabalhar em cima do marrom café. O marrom café vai ficar aparecendo. O branco também vai ficar aparecendo. Aqui em cima ainda tem que ficar um pouco mais escuro. Aparecendo muito branco. Quando a gente termina embaixo, a gente volta olhando, daí aqui é uma área ainda mais escura. Então você tem que fazer isso. Essa parte aqui tá muito branca, então eu vou dar uma puxada assim. Bom, aqui nessa beiradinha a gente tem a costura, tá? Aquele acabamento. Eu já vou fazer. E aqui, ó, esse pedaço eu já vou colocar mais verde pântano nessa misturinha e eu já vou preencher também. É misturinha verde pântano com marrom café. Só que vai ficar mais escuro porque eu coloquei mais verde pântano. Olha aqui a diferença, tá vendo? Aqui é a mistura do verde pântano 2 vezes e o marrom café 1 vez. Aqui tinha o branco, tinha o marrom café e o verde pântano. Fica diferente, ficou bem escuro aqui, mas aqui tá muito mais. E aqui, ó, não é reto, ele faz assim. É a dobra da toalha, ó. Isso. Agora nós vamos começar fazendo as folhas. Eu vou usar verde pântano, verde pinheiro e verde folha. Você pode escolher uma sequência dessa. Um bem escurão, um médio e um mais clarinho. Pode usar aquele que você gosta. Aqui, ó, nas pontinhas, eu vou colocar o verde pinheiro. Tô usando um pincel número 10. Ó, tô pondo o verde pinheiro aqui embaixo da tulipa e deixei uma borda. E eu já vou colocar o verde folha nessa borda. Eu não vou preencher inteiro com uma cor só. Aí, vai ficar assim. Próximo. Você viu que aqui eu não vou usar o verde pântano ainda. Ó, verde pinheiro é uma folha bem fácil. Já vou colocar na outra também. Puxo na base até a pontinha, depois vou limpando o pincel. Aí já aproveito, pego o verde folha e faço uma linha, fazendo um acabamento. E é só isso. A gente não vai complicar muito não, porque temos muito trabalho pela frente. Agora, essa segunda parte. Aqui, ó, eu vou colocar também. Essa daqui eu vou fazer do mesmo jeito, ó. Verde pinheiro na base. Puxo. Ela é um pouquinho maior, então eu vou puxar um pouco mais do pinheiro pelo meio. Eu vou colocar o verde folha ali na parte de cima e vou colocar um pouquinho dele aqui também, ó, na parte de baixo. O meio ficou um pouquinho mais escurinho. Essa parte aqui eu posso até iluminar um pouquinho
ela ficou tão grande, né? Então eu vou iluminar um pouquinho com o branco, só um pouquinho, em cima da parte clara, nunca em cima da parte mais escura. Ó, só isso já tá bom. Agora aqui nós temos uma outra situação. Eu tenho umas partes aqui, ó, que são fundos. Esses fundos eu vou colocar o verde pântano. Aqui eu tenho um cabinho de tulipa, eu tenho uma folha e o resto é fundo. E esse fundo são folhas que estão lá atrás. Preenchi aqui. Olha só. Já preenchi aqui, aqui e aqui. Agora, liberou duas folhas que eu vou fazer exatamente como aquela ali de cima. E os cabinhos, eu vou colocar o verde folha. Os dois. Lembrando que aqui eles ficam mais, aparecendo mais. Aqui, ó, eles têm que dar uma sumidinha. Então, eu vou colocar um pouquinho do branco aqui onde ele tem que aparecer mais. Que é só aqui, ó, só essa partezinha aqui. Só um brilho. Agora, eu vou fazer essas duas folhas aqui, usando o verde pinheiro e o verde folha. E eu vou fazer assim, ó. Uso o verde pinheiro na base e puxo pelo meio. E agora o verde folha na beiradinha de baixo e na beiradinha de cima. Não misture muito a cor, pode deixar assim até meio arranhado, porque a folha da tulipa ela é meio arranhada. Pronto, essa parte. Aqui eu tenho folhas que estão lá no fundo. Para não ficar esse verde assim parado, preenchidão, eu vou pegar um pouquinho do verde folha e vou fazer uma bordinha ali, ó, para simular uma luz. Ó, daí eu limpo o pincel para dentro. Tá vendo? Sujeirinha. Se você colocar e ficar demais, passa o pincel em cima, que vai abaixar a cor. Agora nós vamos chegar para lá no trabalho. Essa folha aqui é uma folha, nós não vamos fazer agora, só depois que fizermos as duas tulipas que a gente volta nela. Agora nós vamos fazer essa parte aqui das folhas. Vou trazer tudo pra cá, tiro o branco, começando por essa pontinha. Verde pinheiro, parte de baixo, parte que tá atrás da tulipa, dou uma esfumadinha e finalizo aqui com um pouquinho do verde folha. Isso aqui é continuação dessa folha. Ela vai sair por aqui. Aqui temos um cabinho dessa tulipa. Essa parte aqui eu vou deixar bem escura também. Então, vai me seguindo aí. Isso daqui é fundo, isso aqui é fundo, aqui o cabinho dessa tulipa, isso daqui, aqui é cabinho dessa tulipa, isso daqui é fundo, isso daqui é fundo. Esse é um fundo que vem pra cá, ó, que é a continuação da folha. Eu vou começar eliminando essas áreas de fundo para ninguém ficar confuso. Agora você tem só essa parte aqui que é uma folha que veio para cá. Só que aqui também ela é bem escura. Eu vou começar com o verde pântano. Vou deixar aqui uma beiradinha. Aqui vai ficar bem escuro, que tá espremido. Aqui já vai pegar um pouquinho mais de luz. Tem um cabinho aqui. Eu vou puxar um pouquinho assim, ó, desse verde pântano. E agora, sem lavar o pincel, eu vou preencher o restante aqui com verde pinheiro.
Aqui nós temos um cabinho. Aqui temos outro cabinho. Que também não ficam muito claros. Porque aqui é uma área de sombra. Eu vou colocar o cabinho. Meu pincel tá sujo de verde pinheiro. E eu já vou colocar o cabinho aqui, ó. Como o pincel tava sujo de verde pinheiro, o cabinho não ficou muito nítido. Aqui também. Aqui eu acho que vou até precisar pegar um pouquinho do verde pinheiro junto. Porque o pincel já limpou. Ó. Aqui é a borda da folha. Vou fazer uma sujeirinha iluminada ali. Vou fazer o cabinho, esse cabinho eu vou fazer aqui, ó, curvo. Só para ele sair dessa linha aqui, que é a linha da folha. Também ficou muito claro, vou sujar de pinheiro. Aí depois vou passar o folha por cima. Aí quando ele secar, ele vai escurecer ainda um pouquinho. Agora nós vamos fazer esta folha aqui, apesar de que ela ficou com a beiradinha em cima dessa tulipa, mas não faz mal. Eu vou usar o verde pântano aqui embaixo. Vou subir aqui com ele pelo meio. E vou terminar aqui com o verde pinheiro. Você viu que à medida que a gente vai chegando para esquerda, a gente vai usando as cores mais fortes, mais escuras. Porque aqui, ó, tá tudo sombreado, então não pode ter a mesma intensidade de luz que tem ali. Eu vou iluminar só um pouquinho aqui, ó, essa beirada, só isso, em cima do verde pinheiro. Agora, esta aqui, só tem uma pontinha, ó, verde pântano, olha o pântano, agora o pinheiro. Eu quero mostrar que ela tá por cima, então sem lavar o meu pincel, eu vou pôr uma pinceladinha aqui, ó, com o verde folha, mas não vou deixar aquele verde brilhante, é só mesmo uma isca de tinta para dar um ligeiro reflexo de luz, ó, e mostrar que tá por cima. Essa daqui e essa com certeza a gente vai ter que voltar para consertar depois da pintura desse elemento aqui. Agora esta. Eu vou colocar verde pântano aqui, aqui. Venho subindo com verde pântano. Eu vou deixar só a pontinha dela com verde pinheiro. Preenchida. Coloquei verde pinheiro aqui. E agora aquela pinceladinha com o verde folha. Ó, só a pontinha. Essa parte aqui, a gente tem um cabinho ali. E mais uma folha aqui, bem escura. E aqui eu vou fazer assim, ó. Colocando o pântano aqui em volta da tulipa. Aqui até aquela área que a gente já tinha pintado, vou deixar uma beiradinha e vou colocar aqui o verde pinheiro. Ele vai dar a diferença do verde pântano. Aqui é uma área extremamente escura. Inclusive eu vou retocar o pântano aqui para deixar bem, ainda mais acentuado. Pronto. O pincel tá sujo de verde pântano. Peguei verde pinheiro e vou fazer o cabinho. Mais verde pinheiro. Vou fazer essa folha que tá atravessada aqui. Trago até embaixo. Vou subir um pouquinho pelo meio e vou iluminar com verde folha.
dos dois lados. Prontas essas folhas, viu como foi bem simples, sem grandes dificuldades. Acertando aqui. Agora nós vamos fazer as tulipas. Em todas elas eu vou usar o vermelho vivo, o vermelho profundo e o berinjela. E o pincelzinho número 4. Primeiro essa daqui. O que vai variar de luz e sombra é que estas aqui da frente, elas vão ficar um pouco mais claras, quer dizer, vai ter mais área de vermelho vivo, menos área de berinjela. Naquelas que estão bem sombreadas lá do outro lado, a gente vai inverter, a gente vai usar mais berinjela e menos vermelho vivo. O vermelho profundo vai ser o intermediário entre os dois. Então, eu vou começar assim, sempre pela sombra. Berinjela, essa daqui que tá por trás dessa, então nós vamos fazer primeiro. Aqui, ó, berinjela puro. Nessa área, eu vou preservar essa coisinha aqui, que é o pistilo, porque se eu preencher, depois eu não consigo, eu preciso pôr umas 4 mãos de amarelo ouro para poder aparecer amarelo ouro. E então eu vou preservar essa área, essa pequena área. Você viu que eu coloquei aqui, ó, no fundinho. E aqui eu não vou deixar assim reto. Eu vou dar uma esfumada arredondado, tá vendo? Mas não fiz isso aqui. Eu fiz assim, no meio maiorzinho e vai diminuindo. Agora eu vou usar um pouquinho do berinjela aqui também. Você já viu que o negócio tem que ser rapidinho, né? Ó. Aqui, porque tá por trás dessa, então eu quero deixar bem escurinho. Aqui, ó. Agora eu vou lavar o meu pincel e eu vou continuar a sombra agora com o vermelho profundo. Agora eu vou dividir. Você viu que aqui eu tenho uma área bem grande. Então eu começo aqui, ó, com o vermelho profundo, misturando no berinjela para não secar. Já venho aqui também. Aqui, ó, eu tenho um pedacinho de pétala. Eu vou colocar o vermelho profundo aqui por baixo, por dentro. Aqui eu tenho um pedacinho dessa pétala de trás, que tem uma sombra profunda com berinjela. E agora coloquei um pouquinho do vermelho aqui atrás dela. E vou colocar um pouquinho aqui também, ó. Você viu que eu tô preparando e deixando aqui as áreas para colocar o vermelho vivo. Aqui. Sempre quem tá por trás vai ficar mais escurinho. E essa pétala aqui, ela tá por trás desta, então aqui vai ficar escurinho. E outro detalhe, isso não é uma coisa plana, ela é curva. Então eu preciso de uma sombra na borda. Olha, a gente já fez a base da tulipa. Agora eu vou iluminar com vermelho vivo, rapidinho. Antes que seque, eu venho misturando levemente o vermelho vivo no vermelho profundo. Ó, e o vermelho vivo, ele é vivo. Ele aparece mesmo. Gosto demais. Ó, aqui vai sumir o vermelho dentro do vermelho profundo. E aqui vai ficar bem vermelhinho. A gente vai empurrando aquela sombra. Pronto. Tudo arrumadinho. Agora, quando secar, depois que eu terminar, eu vou iluminar todas elas com um pouquinho do vermelho fluorescente.
é uma ótima oportunidade para você usar essas cores fluorescentes. Aí, prontinho essa daqui. Agora nós vamos fazer essa que tá do lado e eu vou seguir a mesma lógica. Aqui a gente tem um probleminha, né? Tem uma pétala torcida. Então, vamos começar aqui por esse fundo. Berinjela. Vai um pouquinho aqui. Um pouquinho aqui. E um pouquinho aqui, ó. Essa daqui. Olha o que eu tô fazendo, tá? Não é pra preencher. Nessa área aqui nem vou colocar, mas não vou lavar o meu pincel. Agora, segunda sombra. O vermelho profundo. Eu vou começar aqui. Tem um risco, então você vai pôr o vermelho profundo atrás. Vai emendar com o berinjela, deixando aquela área para o vermelho vivo. Aqui também, ó, tem um risco. Essa daqui parece que ficou inteira plana, né? Mas não tá. Ó, a gente coloca o escurinho aqui. Sempre esfumando. Agora, aqui. Essa daqui tá por cima desta. Então, eu vou pôr a sombra aqui. Aqui a gente tem uma situação. Essa parte aqui, ela tá lá atrás. Então, eu ponho a linha, dou uma esfumada. E esse pedaço aqui eu vou deixar... esse pedaço aqui tá por cima. Eu vou colocar um pouquinho do vermelho profundo aqui para fazer a transição, mas eu tô deixando uma beiradinha ali. E aqui a gente vai trazer só uma linha de vermelho vivo, porque essa daqui ainda tá por cima dessa. Olha ali o que eu fiz. Essa tá redonda, então tem que ir um pouquinho de sombra, porque se ficar só um tom, ela vai parecer plana. E aqui a gente tem um fundinho. Eu vou puxar assim, ó, um pouquinho de sombra. Aí, agora o restante rapidinho com o vermelho vivo e sempre colocando e misturando. É bom começar por aquela, a primeira que a gente fez, por causa do tempo de secagem. Se secar e a cor ficar dividida, não fica tão bonito. Força mesmo esse pincel. Para você que já consegue dominar a luz e a sombra, vai ser muito fácil fazer esse arranjo. Para você que ainda não, é uma ótima oportunidade para você aprender, porque aqui tem várias situações de luz e de sombra, e você vai ter oportunidade de me acompanhando, vivenciar essas situações. Agora, aqui um pouquinho. E agora, aqui, ó. Essa borda aqui fica clarinha. Aqui a gente passa um fio. Sabe aquele corte de rosa? É mais ou menos essa situação aqui. Continuando aqui, eu vou colocar o vermelho vivo. Aqui, ó, certamente depois a gente vai ter que dar uma iluminada melhor. Agora nós vamos para essas duas de baixo. Agora esta aqui embaixo, começando pelo berinjela, essa área aqui, ó, vai ficar toda escura. Só tem uma bordinha aqui que ficou por cima desta, que tem que ficar clarinha. Daí aqui eu tenho um pouquinho de sombra. Depois aqui também.
aqui, ó. Aqui tem só um pouquinho. Essa área aqui ficou por trás, então vai ficar escura também. Você viu que eu tô deixando uma beiradinha? Essa beiradinha ali, a gente coloca depois um pouquinho do vermelho. Aí, agora eu lavo o pincel e venho fazendo a transição com o vermelho profundo. Aqui, ó, eu já coloco o vermelho profundo. Aqui, coloco ele só pertinho do berinjela, deixo uma beiradinha. Aqui também. Aqui eu tenho uma linha. Essa daqui tá por baixo, então eu vou deixar o vermelho aqui fazendo a sombra. E aqui eu vou fazer a transição. Mas tem essa área aqui, ó, tá pegando bastante luz. Vou descer aqui separando a pétala com o vermelho profundo e agora o restante com o vermelho vivo. Você viu que o processo é bem simples. Agora nós vamos para a próxima, que é essa daqui. Escurão, berinjela, né? Esse cantinho aqui, ó, fica assim mais escurinho. Sempre lembrando que o lado esquerdo fica mais escuro. Um pedacinho aqui. Puxar assim para deixar só uma vista ali. Essa área aqui. Vou subir um pouquinho em cima do risco. E o pincel tá só sujinho. E agora eu já venho, nem lavei. Já venho com vermelho profundo. Fazendo a transição. Porque se você vier com o vermelho vivo puro em cima do berinjela, a cor ela fica meio suja, parece. Ó, atrás do risco, na beiradinha do berinjela. Já tô acelerando. Essa daqui ela vai ficar bem clara. Vou pôr aqui no pé um pouquinho do vermelho profundo. E aqui, você viu que tem uma, assim, ó, um recortezinho? Então, bem aqui nesse recortezinho, eu vou fazer isso aqui, ó. O restante com o vermelho vivo. Olha, já terminei essa também. Agora, nós vamos ali pra cima fazer aquelas 4. Bom, agora, nós vamos fazer essa aqui de trás. Mesma coisa. Eu vou fazer bem aceleradinho, tá? Porque o vídeo já tá muito grande. E tem gente que não vê o vídeo até o final. E isso não é bom pro canal. O YouTube entende, o robozinho, né? Que não é um vídeo interessante. Aí ele não passa para outras pessoas, ele não divulga tanto. Todo mundo gosta de vídeos menores. Mas eu acho tão chato dividir o vídeo no meio. Então eu continuo fazendo grande. Ó, por favor, se você puder, veja o vídeo todo. Aqui eu coloquei só o vermelho, porque essa área aqui, ela é mais escura. Ó, tá por trás, tá por baixo. Agora aqui eu já vou colocar a sombra com vermelho profundo. E depois completar com o vermelho vivo. Prontinha aquela. Agora nós vamos fazer esta aqui, ó, que tá por trás dessa folha.
Eu vou deixar também aqui, o centro dela tá aqui, ó. Então, eu vou deixar um espaço, no teu risco foi, tá? Eu não risquei aqui. Então, vou desenhar agora, aqui ó, bem no meinho escuro. Aqui atrás da folha, vou pôr um pouquinho do escuro. O escuro é o berinjela e eu tô usando o pincel 4. Tô usando para fazer inteiro, tá? O pincel 4. E um pouquinho só ali. Agora aqui, eu vou deixar um pouco mais. Um pouco mais de sombra. Crescer um pouquinho aqui, ó, pelo meio. E já vou colocar com essa tinta também um pouquinho aqui. Aqui, essa pétala dobrou, tá vendo? Então, aqui, ó, tá por baixo, tá por dentro. Agora, eu vou colocar... Nem lavei meu pincel. E já vou colocar o vermelho profundo. Para fazer a transição desse berinjela para o vermelho vivo. Ó, aqui já deixei escurinho, aqui tem um risco, já vou deixar escurinho a pétala de lá. Aqui já tem um escurinho, aqui faço essa transição. E aqui também. Um pouquinho menos do vermelho profundo aqui, porque eu quero que apareça mais o vermelho vivo. Pronto, agora eu completo com o vermelho vivo. Pronto, mais essa daqui. Agora nós vamos para essa. Essa daqui vai ficar bem escura desse lado, ó. Aqui é uma dobrinha também. Então, eu vou colocar o escuro aqui. Aqui eu tenho o amarelinho, que eu vou respeitar. Vou crescer, essa daqui vai ficar, aqui ó, fica bem escuro assim. Já vou colocando. E é uma área de sombra, tá vendo? E ela ainda tá jogando sombra em cima da toalha. Pronto. Agora eu vou pôr um pouco aqui também. Essa pétala tá por trás dessa daqui. Então, aqui, ó, vai ficar um pouquinho mais escurinha. Agora, eu vou crescer um pouquinho aqui, ó, porque ela é redonda. Isso não é uma beirada, isso é uma dobra. É assim, no meio. Vou pôr um pouquinho também aqui. Sempre que a gente tem esse espaço aqui, assim, bem grandão, eu gosto de fazer, porque a tulipa, no meio da pétala, ela tem meio que uma ranhurazinha. Então, eu gosto de deixar, assim, uma linha meio escura. Aí, agora, a transição com o vermelho profundo. Mas deixando espaço aqui pro vermelho vivo ainda. Você viu que eu coloco a tinta, o vermelho profundo, bem na divisão ali, ó, onde terminou mesmo, mas um pouquinho para cima do berinjela. Aí eu vou misturando para dentro, para cima do berinjela. O berinjela, ele é escurão, ele é soberano aqui nessa composição de cores. Ele é a sombra mais potente. E eu esfumo o vermelho para cima do branco, do tecido, porque depois eu venho com o vermelho vivo, e com o vermelho vivo eu posso até avançar em cima do vermelho profundo, mas eu não posso, eu não devo, na verdade, não é que eu não posso, eu não devo levar o vermelho vivo em cima do berinjela. Não vai ficar uma cor muito, uma mistura muito boa. Que já foi, agora aqui. Aqui, essa parte fica branca, essa parte fica escura. Por que que aqui eu não vou esfumar? Porque aqui tá dentro, por baixo,
e esse tá por cima. E agora completo com o vermelho vivo. Olha, já fiz. Agora eu vou pegar com esse mesmo pincel o amarelo limão e vou colocar aqui dentro. Ó, se tiver o vermelho ainda um pouquinho úmido, não tem problema, tá? Dá assim uma apertadinha de pincel. É assim que eu vou fazer todas elas, tá? Se quiser, você pode fazer com zero, também não tem problema. Mas você viu que, ó, é possível com o cantinho do pincel. Já fiz a folha que tava aqui por cima. Agora nós vamos para as outras três. Nesta, eu deixei aqui, ó, para mostrar para você que eu coloquei a sombra assim, ó, por dentro, né? Agora eu vou colocar a luz aqui, ó. Assim, olha como ela fecha. Aí, agora vamos para a próxima. Eu vou dar uma acelerada aqui nestas. Eu vou aqui também, vou deixar. Gostei daquele amarelinho, então eu vou colocar em todas elas. Ó, deixei ali. Eu vou colocar a sombra assim, bem aceleradinho, tá? Aí você vai me seguindo. Sempre colocando primeiro o berinjela, dá uma esfumadinha, não deixa a tinta secar. Você vai fazer uma por uma, porque se secar você não consegue misturar, aí não vai ficar muito legal. Aqui um pouquinho mais, já vou passar pro vermelho profundo. Aqui era uma área mais vermelho vivo, agora já foi. Se você estiver acompanhando aí, você já sabe. Quando chegar nessa área aqui, não preencha inteiro como eu fiz ali. Dei uma pincelada que ficou bem escura. O vermelho, você sabe que é o entremeio entre o berinjela e o vermelho vivo. O vermelho profundo. Então, aqui eu já posso ir fazendo, não preciso ir explicando muito, não. Lembrando que esse trabalho, o que eu faço aqui é uma sugestão. Você pode mudar as cores. Eu acredito que se você fizer seguindo aqui a mesma orientação com o amarelo, vai ficar um trabalho lindo. Você pode fazer o fundo com as mesmas cores, as folhas com as mesmas cores, só muda a cor da tulipa. A composição de cor vai continuar bem agradável. Pode fazer com outras cores também. Eu, porque já gosto de um vermelho, acho lindo. Quando vou no mercado, todas as vezes eu passo na seção de flores e fico lá admirando. Geralmente mais para a época do inverno tem tulipas e elas duram pouco, então sempre tem aquela que está aberta, tem aquela que está fechada e eu fico lá observando. Amo a seção das flores. E quando eu vou em floricultura, então aí eu gasto muito tempo. Aqui, essa daqui que tá por cima. E essa ficou por trás. Como depois a gente vai colocar um pouquinho do fluorescente em toda a parte,
Aí eu vou conseguir deixar aqui um pouquinho mais claro. Vamos para outra. Esta aqui, que tá bem escura. Toda essa área aqui, ó, de dentro dela, ela tá mais aberta também. E o que aparece, essa parte aqui da sementinha aqui, aparece 3. Aqui também a gente tem um contraste. E aqui, ó, esse fundo da tulipa, ele chega a se confundir com o fundo verde que a gente tem lá atrás. Essa tá por cima dessa. Então, agora, aqui é uma área mais clara. Eu não lavei meu pincel. E eu vou peguei um pouquinho do vermelho profundo e vou fazer as sombras aqui, ó. Eu só não lavei o pincel, mas eu não carreguei. Tem uma ambulância passando, ó. Eu não carreguei com o berinjela mais. Só tô pegando aqui, ó, o vermelho profundo. Essa área aqui, eu vou trabalhar só com o vermelho profundo. Não vai ter o vermelho vivo. Para poder ficar assim mais sombreado, mais escuro. Pronto, agora eu só vou completar ali com vermelho vivo. Agora essa daqui, vamos começar no fundo. Aqui também aparece bem essa área aqui, ó, do miolo. Então, aparece bem esses 3 pontinhos aqui, ó. Aqui embaixo, vou colocar um pouco também. Tenho 2 entradinhas, então vou puxar 2 linhas de sombra. Aqui, eu continuo aqui, ó, no contorno. Um pouquinho ali. Eu vou lavar o meu pincel, já vou colocar o vermelho profundo grudadinho nisso aqui, deixando o espaço do vermelho vivo. Pronto, aqui eu tenho uma sombra também, essa tá atrás e essa tá atrás dessa, então aqui também, ó, um pouquinho de sombra, mas eu já tô usando o vermelho aqui, que seria a segunda sombra. A primeira é o uva, que pega só naquela área mais escura, mais profunda. O vermelho profundo pega a segunda sombra e o vermelho vivo pega a luz. E agora colocando o vermelho vivo, olha. Não se esqueça de trabalhar com o pincel com bastante paciência. Só pare de esfregar quando você perceber que uma cor sumiu dentro da outra, que não ficou dividido. Olha, terminei, já coloquei aqui os estilos. Agora nós vamos colocar o vermelho fluorescente. Aqui, ó. Eu sei que tem gente que comprou esse vermelho só para fazer só para fazer as luzes das coisas vermelhas porque eu mostrei. Então vamos usar. Aqui é um lugar excelente. Eu vou colocar aqui, para você ver como eu faço, eu vou colocar aqui nessas 4 do meio, que elas já estão secas. Eu gosto de trabalhar essa luz depois que tá seco. Olha, pincel número 4. Aí você vai colocar um pouquinho só na área vermelho vivo. Você não vai colocar em toda a área, puxando para cima do berinjela. Isso é um toque. Não precisa refazer toda a pintura.
você pode fazer manchas. Ó, coloquei ali porque eu queria realçar a dobrinha. Eu não levei lá pra baixo. Coloquei aqui em cima, aqui. E aqui eu vou colocar assim, ó, 2 pontos. Não precisa nem preencher, certo? Aqui, eu vou pôr uma mancha aqui. Eu vou pôr um pouquinho aqui, ó. Eu vou pôr um pouquinho na ponta e vou pôr um pouco aqui, ó, na dobra. Área de luz vermelho vivo. Isso dá um toque assim fenomenal. Eu acho lindo. Ó, aqui não precisa mais, ali não precisa mais. Percebe a diferença do que tem e do que não tem? Pois é. A única cor que eu tenho fluorescente é esse vermelho. Porque eu não trabalho muito com esses tons muito brilhantes. Ali vou colocar só naquelas 2 pétalas. Ó, só na borda. Não precisa inteiro. Essa é aquela que eu preenchi inteiro, lembra? Eu vou dar uma caprichada, mas ó, você já vai entender por que não pode levar para cima da sombra. Ó, ele vai sumindo e ele vai ficando escuro. Então a gente perde o objetivo. Só pincelada. Só beiradinha. Eu vou fazer esse vermelho nas outras também. Esperar que ela secar um pouquinho e já mostro para você o todo. Aí nós vamos fazer o acabamento e está quase pronto. Olha, a pintura está pronta. A mesa achei que ficou muito clara. O que eu vou fazer? Vou colocar aqui no pratinho um pouquinho do diluente. Você pode usar o clareador. Eu vou pegar com o pincel 14 um pouquinho do verde pântano. Acho que eu vou pegar 2 pouquinhos já. Esse daqui vai dar pra fazer esse fundo inteiro. Ó, eu vou colocar um pouquinho de verde pântano no diluente. Olha só como vai ficar. O verde pântano vai clarear bastante. Aí eu vou usar esse stencil que é da Opa, mas eu não sei referência porque eu joguei fora o papelzinho. Agora eu tô guardando. Falaram pra mim, Lu, guarda o papelzinho pra você saber. Agora eu tô guardando. Mas é aquele de listras. Você pode usar qualquer outro que você tiver. Se você não quiser fazer isso aqui também, você não precisa fazer. Eu vou alinhar aqui, ó. Eu vou fazer isso só aqui, ó, nessa parte do fundo. Aqui eu vou tomar cuidado para não passar por cima. Tem que segurar, né? Ó, carrego o pincel, tiro o excesso e vou passar aqui de leve. Eu não quero que fique muito escuro, mas eu vou deixar um listradinho aqui. Eu já levanto para você ver como tá ficando. E para eu ver também, né? Porque quando a gente vai fazendo, a gente não tem noção enquanto não levanta. Aqui embaixo eu ainda tenho a fita crepe. Eu comecei a trabalhar. Lembrando que esse fundo de baixo, ele tá totalmente seco. Então, o efeito que você vai ver aqui é no seco. Se fizer em cima do molhado, vai ficar diferente. Olha. Então, vai ficar assim. Eu vou fazer toda essa parte de baixo. Agora, considerando que isso daqui eu tô fazendo como se fosse uma tela, a gente tem que finalizar um fundo aqui em cima também. Eu vou usar uma pincelada do marfim com esse mesmo pincel. Ó, uma pincelada gorda. Só que esse marfim eu vou diluir também com um pouquinho do diluente, ó.
ele ajuda a espalhar, ele retarda a secagem. Diluente é uma coisa muito boa. E eu vou fazer um fundo. Mas eu não vou chegar aqui muito pertinho. Vou fazer um fundo só para dar uma ligeira amarelada. A gente parou a toalha aqui, ó. Eu parei a toalha, né? Na altura dessa folha. Então, daqui pra cima, onde eu não tenho tinta, eu vou fazer isso, ó. Tá vendo como é pouquíssima tinta? Eu não tô preenchendo. Eu tô pegando o pincel, assim, ó, sujando ele. Aí, eu vou colocando de leve no tecido, trabalhando assim. Porque eu não quero deixar o tecido totalmente branco aqui. Ainda vou trabalhar com um outro molde vazado aqui em cima. Ó, é um marfim. Olha, nem usei toda a tinta, pelo contrário, usei uma metade só, já tô terminando ali. E essa tinta, mesmo que fique assim bem na superfície, porque a gente não tá preenchendo, ela não vai sair do pano, ela não vai desbotar, por causa do diluente, que umedece a tinta e faz com que ela penetre nas cerdas do tecido. Pronto, já tenho aqui bastante manchinhas. Se você tá fazendo uma tela, essa hora você tem que preencher, tá? No tecido a gente não precisa. Agora eu vou colocar aqui, pode até ser junto com esse aqui mesmo, o marrom café, que a gente usou aqui embaixo para fazer esse fundo marronzinho. Vou pegar um pouco do diluente ali que sobrou do verde pântano. Eu vou usar um outro molde vazado, que também não tenho referência, também é da Opa. E eu vou colocar aqui atrás para fazer uma parede. Eu vou começar aqui, eu tenho ainda aqui, ó, o vermelho. Não, já secou, posso trabalhar. Essa parte já tá seca, tá? Aí eu vou posicionar aqui, ó, bem na beiradinha. E você tem que medir essa distância para ele ficar bem certinho. E é bem a altura que eu quero terminar. Como que a gente faz? Ó, esse marrom café, ele tá diluído. Eu posso até pegar ainda um pouco do marfim. Vai ficar mais diluído. Mas você não pode pôr água, tá? Porque quando a gente trabalha com molde vazado, a gente não pode trabalhar com a tinta muito aguada. Aqui tá diluído e eu vou trabalhar assim, ó, com pouquíssima tinta no pincel. Se você colocar água na tinta, você não vai conseguir fazer o efeito de stencil. Você vai fazer um borrão. Ó, tô trabalhando assim, ó, bem fraquinho. E como eu tenho certeza que você já sabe lidar com o stencil, então eu vou mostrar esse pedacinho, depois eu vou fazer o resto ali, porque aqui tá complicado. Aqui embaixo, na base, você pode deixar um pouquinho mais forte. Aí, à medida que vai subindo, vai clareando, vai sumindo. Olha como vai ficar. Pronto. Olha que beleza. E agora, aqui embaixo, eu vou sujar o meu pincel ainda nessa misturinha. Eu vou colocar o próprio stencil aqui, ó. Bem na beiradinha. Eu vou fazer uma sombra. Sumindo. Tô trabalhando com o marrom café. Olha ali, ó, a linha. Marrom café, um pouquinho do marfim.
Do lado esquerdo também preciso fazer uma linha. Inclusive deixar um pouquinho escuro aqui. Porque o lado esquerdo é o lado da sombra, lembra? Então tem que colocar um pouquinho mais de sombra no fundo também. Se você está fazendo uma tela, é só prestar atenção nessas dicas que eu vou colocando enquanto estou fazendo o trabalho. Olha lá. Ficou esse pedacinho aqui, né? Que a gente não passou tinta. Aqui é uma sujeirinha. Não, acho que ficou uma linha muito reta. Vou pôr mais uma coisa aqui. No teu risco vai, tá? Já vai. Vou colocar uma folha. Tenho aqui, ó, verde pântano. Aqui embaixo vai ser o verde pântano mesmo. E aqui em cima, o verde folha. A tinta de baixo ainda tá úmida, mas já dá pra fazer. Agora eu vou falar como a maioria dos YouTubers fazem. Esse vídeo ficou top. É praticamente uma tela que eu ensinei você a fazer. Então, por favor, deixa o seu like, eu acho que vale, né? Deixa seu comentário e se você fizer uma tela com esse trabalho, acho que agora ficou até melhor a composição. Você vai fazer o favor de tirar uma foto, pintando, falando sobre a sua experiência. E vamos ver se der bastante resultado, eu posso até fazer outros com essa orientação. É um pano de copa? É. Mas pode virar uma tela? Pode. Pode pintar com tinta de tecido? Pode. Pode pintar com tinta óleo, tinta acrílica? Pode. Pode pintar na madeira? Pode. Você pode fazer o teu artesanato, a sua arte, da forma que você quer. Pode experimentar. Vale tudo. Pode modificar as cores do meu trabalho? Pode. Pode tirar uma coisa, acrescentar outra? Pode. Você pode tudo. Meu aluno, minha aluna virtual. Esse trabalho é feito para você aprender. E a minha maior alegria é quando eu vejo alguém reproduzindo e dizendo: Lu, aprendi. Agora eu vou tirar aqui a faixa e o trabalho está pronto. O risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br ou no link na descrição do vídeo. Para você que me apoia, muito obrigado. E hoje eu vou mandar um beijinho especial também. Vamos ver para quem? Essa moça da esquerda é Valnice, minha aluna virtual, junto com a sua aluna presencial. Elas são de Toledo, no Paraná. Valnice conheceu o canal Só na Lu Pinturas pelo YouTube e gostou da forma prática das aulas. Desde então, virou seguidora e tem usufruído dos meus ensinamentos. Parabéns para as duas! E hoje, é claro, o beijinho especial é duplo.